Você falou aí exatamente desse seu caminho, né, tentando ir ali a respeito da consciência, da evolução do pensamento, mas você é biólogo, né, por que então que você não partiu pra psicologia ou pra psiquiatria, ou isso não tem muito a ver, né, nesse estudo? Tem total a ver. Na verdade, todos querem entender a mesma coisa, o comportamento, a mente, o cérebro. Só que acaba, tanto por motivos históricos quanto por motivo de formação, acaba tendo muitas visões diferentes. E eu acho que eu acabei sendo um pouco privilegiado como biólogo, porque o biólogo ele não passa, por exemplo, a graduação inteira estudando comportamento e mente. Aprende botânica, aprende ecologia, várias coisas. Então acaba tendo um pensamento mais holístico, né? Então acaba tendo conseguindo incorporar muitas visões para entender um problema. E outra questão é também que o biólogo, é claro que ele vai acabar caindo na pesquisa. O biólogo interessado aí na ciência do comportamento e da mente. Então acaba na pesquisa, então foi essa uma sorte que eu dei. E claro que o psicólogo e o psiquiatra também eles têm uma abordagem mais clínica, claro que tem os psicólogos, pesquisadores e psiquiatras. Mas no geral, quando você vê aqui no Brasil pelo menos, você tem muito mais voltado para a clínica mesmo, psicologia, psiquiatria. E aí vem a questão, né? Como é que então eu estou tentando entender a mente humana, não estudando humanos? Então tem essa outra questão. Que outra coisa que me fascinou muito é justamente você conseguir pensar em estudar fenômenos mentais complexos em animais mais simples. Então, uma das coisas que mais me chamou atenção assim que eu comecei a faculdade mesmo, antes mesmo de fazer pesquisa, foi um livro ali explorando biblioteca aqui, eu acabei me deparando com o livro aqui do Charles Darwin, que ele escreveu alguns anos depois da Origem das Espécies, que é a expressão das emoções no homem e nos animais, que era para fazer parte do livro dele que ele trata só dos humanos, né? A Origem das Espécies ele trata de tudo ali, fala de Galápagos. E nesse ele trata só dos humanos e ele vai emoção por emoção, aqui ele organiza a emoção em cinco emoções principais. E ele vai falando sobre a expressão das emoções. E um caso, por exemplo, que chamou muita atenção, por exemplo, a emoção da raiva. A emoção da raiva, quando a gente está com raiva, a gente quer muito bater em alguém, a gente vai lá e faz uma cara e mostra os dentes para essa pessoa. Só que humanos não brigam com os dentes, geralmente. Eles geralmente vão lá, dar um soco, né? Se acaba desenvolvendo nisso. Mas por que então que os homens, os humanos, mostram os dentes em um ato de raiva e agressão? Outros animais, os ancestrais, mamíferos, a maioria dos animais tem agressão por mordidas, por arrancar pedaço ali do outro com o dente. Então isso, por exemplo, é um exemplo muito claro de como o nosso comportamento ele vem do nosso ancestral. E isso pensando na raiva e vários outros fenômenos que aparentemente são humanos e complexos, você consegue estudar em outros animais. Outra coisa que me chamou muita atenção, lá no começo mesmo, quando eu estava entrando nessa área, foi que em 2000, o prêmio Nobel de Medicina foi dado para o Eric Kandel. O Eric Kandel estudou memória, ele descreveu toda a maquinaria molecular da memória em lesma do mar. Ele foi lá, fez um experimento que ele cutucava ali com um pincel, dá um pequeno choque nessas lesmas do mar. E eles conseguiram ver, por exemplo, como é que o animal adquiria a memória de... A lesma do mar tem um sifão, né, que filtra partículas. Quando você rela nela, esse sifão vai para dentro. E ele conseguiu estudar, por exemplo, quando você pincelava o animal várias vezes, ele aprendia que aquilo não era perigoso, ou quando você dá um choquinho, ele reaprendia que aquilo era perigoso. E com isso, coisa extremamente simples, ele estudou toda a maquinaria molecular das memórias, ganhou o Nobel por isso, e pouco tempo depois começaram a se estudar em roedores e mamíferos, que era a mesma maquinaria molecular, as mesmas moléculas responsáveis pela formação de memórias, também estava ali em rato, para aprendizados complexos como um labirinto que o animal tem que navegar. Se você bloqueia as mesmas moléculas que o Eric Kandel bloqueou lá em Lesma do Mar, você bloqueava a memória. Então isso também me chamou muita atenção de como esses fenômenos complexos você consegue estudar de uma forma mais simples e aprender muito com eles em outros animais. Então, juntando aí tanto essa ideia toda da biologia, da história evolutiva, de que muito do nosso comportamento, nossas motivações e nossas emoções, principalmente, elas têm uma forte carga dos nossos ancestrais,
você também consegue estudar outros animais, entender os animais para entender o ser humano.